Bem-vindo! Prosseguindo com os nossos estudos, vamos abordar vários tópicos que certamente vão somar conhecimentos ao seu saber pessoal. Curso de Instrutor de Yoga em 17 lições, lição 4, Célula, unidade básica do corpo humano. Tópico da lição 4, Célula. Dê pausa e leia atentamente o que vamos estudar ou veja a versão em PDF. Ao longo do curso, vamos estudar as principais funções, estruturas e distúrbios que podem acometer o corpo humano. A anatomia, fisiologia e patologia que vamos estudar não será estratificada. Buscaremos abordar sob o ponto de vista acadêmico e também metafísico. Mas o que é anatomia, fisiologia e patologia? Anatomia é estudo do corpo humano e suas estruturas. A fisiologia estuda as funções. O corpo humano é uma estrutura organizada, não é um amontoado ou um agregado de carnes. Precisamos compreender como funciona o corpo humano. A unidade básica do corpo humano é a célula. A célula é a menor unidade viva e fundamental de todos os seres vivos. A célula é composta por várias organelas ou estruturas internas, que vamos estudar mais adiante. Tamanho das células. As células têm tamanhos variados e sua medida é em micrômetros, vai de 100 micrômetros até 0,1 micrômetro. As células apresentam variadas formas de acordo com as funções que realizam. As células têm as partes principais, que é a membrana plasmática. Leia atentamente essas telas. Existem também dois mecanismos principais que acontecem na transformação, nas mudanças, na difusão dos nutrientes. A pinocitose é o processo pelo qual a substância nutritiva penetra na célula, acompanhada por uma certa quantidade de líquido. Na fagocitose é semelhante à pinocitose. No caso, as bactérias do fragmento de células mortas a serem envolvidas devem ter uma superfície que possa ser absorvida pela membrana plasmática. No citoplasma, encontramos que é a maior parte das células as organelas. São várias organelas ou estruturas internas. Dentre elas está o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi. Leia atentamente sobre essas partes. Os lisossomas, as mitocôndrias, que é responsável pela respiração celular, os centríolos, as inclusões citoplasmáticas. Leia os componentes. No núcleo da célula encontramos o envoltório nuclear, a cromatina, os nucleolos e o nucleoplasma. O câncer é uma rebelião celular. Existem fatores internos que predispõem ao câncer. Existem também as influências externas. Leia atentamente essas telas para entender o processo. Há uma visão também metafísica que apresentamos sobre as células. São bilhões e bilhões de células que o organismo é composto. Existe também a mente celular. Não só a célula física, mas também o aspecto psíquico, mental. Leia atentamente essas telas para compreender essa visão, que não é abordada no estudo normal e tradicional das universidades. A vida celular é bem complexa. Há uma hierarquia mental nas próprias células. Para isso, lançamos mão de um livro de Ramacharaka. Leia atentamente o que este sábio fala sobre a parte mental das células, ou seja, a estrutura mental das células. Pode haver também uma insurreição celular, que pode desembocar no que conhecemos como câncer. Sob o ponto de vista metafísico celular, a pior das rebeliões celulares
é o que chamamos de câncer. Histologia é o estudo do tecido orgânico. Há o tecido epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. O tecido epitelial é o tecido que forma as células muito próximas umas das outras, com a ausência de quase total de substância intercelular. Existem epitélios glandulares, leia essa tela para entender o que é exatamente isso. Existe o tecido conjuntivo, que pode ser frouxo ou denso, leia as telas. Tecido conjuntivo com propriedades especiais, que é o tecido adiposo, hematopoético. Leia atentamente as telas. Os leucócitos e elementais. Vale a pena ler essas telas para compreender ou para ter uma visão metafísica do corpo humano. Existe o tecido cartilaginoso, que forma as cartilagens, o tecido ósseo, o tecido muscular, que pode ser tecido muscular liso, estriado e estriado cardíaco. O tecido nervoso, que são os neurônios. Leia atentamente as telas para compreender a visão metafísica dos neurônios. É bem interessante ler esse livro, ler esse trecho extraído do livro de Anne Besant. O que ela fala sobre essas estruturas orgânicas sob o ponto de vista metafísico, que raramente você encontra nas obras de biologia. Sistema do corpo humano, são vários temas: tegmental, estrutural, digestivo, respiratório, circulatório, excretor, nervoso, sensorial, glandular e sistema reprodutor, que vamos estudar a seguir. Sistema tegumentar. O sistema tegumentar é um conjunto de órgãos que apresenta a função principal de proteger o organismo. Dentre eles está a pele, a função da pele, que é impermeabilizante, protetora, térmica, nutritiva, respiratória e excretória. Na pele nós temos a parte chamada epiderme e a parte da derme, que se localiza abaixo da epiderme. Na pele também temos os pelos, as unhas, as glândulas sebáceas, as glândulas sudoríparas, nervos e vasos. Patologias cutâneas mais comuns. Dê pausa e leia esta tela. Veja os distúrbios que podem atingir a pele. Leia atentamente esta tela. Bibliografia do curso que se baseou para desenvolver essa lição. Leia atentamente essas várias obras com comentários. Adquira alguma obra dessa se quiser se aprofundar tanto na parte fisiológica, orgânica, como também na metafísica. Apresentamos também uma bibliografia geral. Dê pause nas telas para ler os títulos. Veja atentamente as várias obras que serviram de base para o desenvolvimento do curso como um todo e dessa lição e outras lições que estudaremos a seguir. Veja também essa bibliografia específica em psicossomática, que vai ser apresentada em cada aula. Veja na próxima lição, Músculos do Corpo Humano. Te vejo na próxima aula. Até lá!